Olá! No Contato Direto de hoje você vai acompanhar a investigação do médico Pietro Petri, acusado de se apresentar indevidamente como cirurgião plástico. As pacientes dele relatam negligência em procedimentos que afetaram seriamente suas vidas, deixando marcas, imperícia e muitas sequelas. Petri também é acusado por uma família de ser o principal responsável pela morte de uma jovem de 28 anos após uma cirurgia de implante de silicone. O vendedor de sonhos. Em um final de tarde de um sábado em Curitiba, um encontro com o médico acusado. O local é o escritório de um de seus advogados. O Dr. Pietro está ali. A porta se abre e ele aparece ao fundo. Dr. Pietro Petri, boa tarde. Obrigado por me receber. Demonstra ansiedade. Como responderá às acusações? O senhor está pronto para essa entrevista, doutor? Sim. Posso perguntar tudo? Existe alguma restrição nessa entrevista, doutor? Não, você pode perguntar tudo. Quando eu não souber algumas respostas, eu vou pedir a ajuda dos meus advogados. O senhor tem consciência de que são acusações graves? Eu tenho consciência que são acusações, mas que eu não as classifico com muita gravidade, porque em todas essas acusações temos que verificar a veracidade dos dois lados. A história tomou grandes proporções, especialmente depois da morte de uma de suas pacientes, cujo caso investigamos com profundidade em Piracaia, interior de São Paulo. Que ele paga o que ele fez, né? É justiça. Antes da capital paranaense, me encontro com mulheres que afirmam terem sido vítimas de maus procedimentos cirúrgicos do Dr. Pietro Petri. Alessandra Alves, 36 anos, empresária, casada, 4 filhos. Ela chega até o Dr. Pietro Petri depois de um anúncio na internet. É um grupo de redes sociais que a secretária dele posta lá o antes, depois, que é uma cirurgia que você pode fazer hoje, amanhã você já pode trabalhar sem corte, sem sangue, recuperação muito rápida. A promessa, um procedimento inovador, com rápida recuperação, feito por um especialista no assunto. Você entra na sala dele, ele começa a te mostrar um vídeo, como que é o procedimento. As meninas entram na sala, faz a cirurgia, elas saem rindo, andando sozinhas, sem acompanhamento nenhum. E aquilo para mim, eu assim, nossa, é isso que eu quero. Tipo, não tem dor, as meninas estão dando risada, operando. Falei, nossa, é isso mesmo que eu quero, porque daí eu vou fazer a cirurgia e vou estar bem do jeito que eu quero e não vou ter nem preocupação de ficar em casa, de se recuperando, né? Essa foi a promessa? Essa foi a promessa. A vibrolipo é uma técnica indicada para remover a gordura localizada no corpo. Alessandra tem complicações após realizar o procedimento. Esse lado aqui, se vocês reparar bem, é um buraco que tem aqui. Isso aqui eu não tinha. Esse buraco aqui e mais a cor da pele ali, que está toda roxo, que não tem mais o que fazer ali. E o que a senhora sabe sobre essa consequência hoje? Que é permanente, não sai mais. Eu posso fazer outra cirurgia que não vai sair. Eu já não tirava foto de biquíni antes, né? Porque eu tinha vergonha da barriga, 4 gestações e tal. E depois eu senti pior, porque eu fiz uma vibrolipo e outras meninas fizeram lipo e não estava ali todo feliz, então eu fiquei com vergonha. Como é que a senhora está hoje? Hoje em dia eu me sinto triste, né? Porque a gente se prepara para a gente fazer uma cirurgia, a gente não vai a um lugar barato. Essa paciente em questão operou comigo, mãe de 4 filhos. Passou em 5 cirurgiões em Curitiba, cirurgiões da sociedade. Optou-se por fazer comigo a cirurgia. Durante 8 meses estava perfeita e me indicou
me indicou 5 ou 6 amigas ou amigas. Me telefonou para minha secretária dizendo que gostaria de fazer os seios e gostaria de ser tipo uma promoter minha. Promoter significa falar bem de mim e arrecadar dinheiro. Onde eu respondi que eu não aceito isso, nunca aceitei isso na minha vida, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho 4, 5 cirurgias por dia. A partir desse dia que eu não aceitei, esse tipo de coisa, começou a entrar com esses problemas que, aliás, a única reclamação dela, a única reclamação dessa paciente que está na nossa ficha é de fibrose. Não tem nem sobra de pele, absolutamente nada. Fibrose, que não é a cirurgião que provoca, e sim o próprio organismo, a cicatrização interna, que quem tira é fisioterapeuta. Ele me enganou e ele fala que até hoje eu sou mentirosa, que eu minto. Regina de Cássia, 60 anos. A aposentada também se apresenta como vítima do Dr. Pietro Petri. Como é que ele vendeu para a senhora? Uma cirurgia, ele tem em cima da mesa dele as cânulas até que ele utiliza e ele explica. Essa cânula é diferente das outras, é uma cânula mais fina. As mulheres têm muito medo da anestesia geral. É uma anestesia local, sem cortes, é só os buraquinhos aonde vai introduzir essa cânula. É uma cânula tão segura que se tocar em algum órgão, ela para. Você volta às atividades daqui a 3 dias. Então, o risco é tranquilo. Houve imperícia e negligência, doutor? Em absoluto, Gabriel. Depois de 5 anos que ela voltou a me procurar, depois de 5 anos que eu a operei. Esta mulher, que não quer se identificar, aponta possíveis negligências do médico. Comecei a sentir dores no procedimento. Relatei para ele que eu estava com dores e mesmo assim ele não parou de fazer o procedimento. Aí saí da sala com muito sangue. Chegando no outro dia, eu passei muito mal, tive uma hemorragia. Ele viu que que causou uma lesão, que deu uma necrose na minha pele. E eu tinha muita dor, estava muito fraca. Do que a senhora acusa o doutor Pietro? De descuido, descaso na hora de fazer a cirurgia. Também eu fui anestesiada pelas auxiliares dele. Não teve um anestesista na sala, não teve um cardiologista. A sala era uma sala de curativo, não era uma sala especializada em cirurgia. Se eu tivesse uma parada cardíaca, por exemplo, lá eles não iam ter como me reanimar, porque a sala não tinha nada de preparo. Não tinha um oxigênio, não tinha nada. A sua sala é inadequada? Quem dava anestesia não era uma pessoa habilitada? Eu não tenho sala, Sr. Cabrini. Eu não tenho sala. Mas os locais usados eram os adequados? O centro cirúrgico, nenhuma cirurgia é feita, a não ser dentro de um centro cirúrgico, com todos os equipamentos necessários se ocorrer uma emergência. Por mais que seja uma anestesia local, você tem que estar dentro do centro cirúrgico para operar as pacientes. Quando as suas pacientes alegam que não tinha estrutura necessária para atendimento, caso algo acontecesse, como é que o senhor responde? Eu respondo que o hospital tem 4 centros cirúrgicos, todas as salas cirúrgicas têm equipamentos necessários para qualquer emergência, urgência, onde os anestesistas... O senhor contesta, portanto, essa informação? É um absurdo você operar qualquer paciente dentro do hospital, sendo que o centro cirúrgico não tem o equipamento necessário. Mas nada se compara à gravidade do caso que estamos prestes a contar. Propomos uma curta pausa e regressamos dentro de instantes. O contato direto já está de volta. Entre as principais acusações contra o Dr. Pietro Petri, a morte de uma jovem de 28 anos é a de maior repercussão. Mãe de 3 filhos, Natasha buscou o profissional para um transplante de silicone, procedimento apontado como simples por ele. No entanto, a jovem teve complicações da cirurgia e acabou tendo morte cerebral pouco tempo depois. Estamos na pequena Piracaia, 27 mil habitantes, interior de São Paulo.
Aqui nessa casa, me encontro com a família de Natasha Lopes Silvério. Dona Maria Cristina, boa noite, como vai? Seu Juvenil, como vai? Tudo bem? Boa noite. Obrigado por me receber. Posso entrar? Com licença. Mãe de 3 crianças, ela vivia aqui nesta casa, construída pelo seu pai. É um momento de forte emoção. O que vem à cabeça de vocês entrando aqui? Tristeza, né? Tristeza. É como se ela estivesse aqui em todos os cantos, né? Ali está ela. Como é que era, Natasha? Tá alegre, sorridente. É a primeira vez que a mãe e o pai de Natasha voltam à casa. E só fizeram isso para contar a história que acabou na morte da filha. Só pode falar um pouco sobre tudo que nós temos aqui? Aqui nesse quarto? É o que ela queria, né? É o sonho dela ter esse quarto aqui. Como é que era a sua filha, seu Juvenil? Ah, pra mim era tudo, hein? Nossa. Pra mim faltou ela. Não tem nem palavra. Não tem. Ela era a vida da família de vocês? Nossa vida. Tudo que fazia com amor, né? Tudo. Pai quer tal coisa. Tanto é que o pai, você vê a casa, né? Foi o pai que deixou. Fez pra ela. Do jeito dela. Do jeito dela. O senhor procurou atendê-la em cada detalhe? Em cada detalhe. Quando vocês olham para essa foto, que é uma moça cheia de vida... Eu não gosto nem de olhar. É? O senhor me respeita, mas não tem força. O que vem à mente de vocês? Saudade, né? Muita saudade. Qual a principal recordação que a senhora guarda da Natasha? Quando ela era menina. Qual era o sonho dela principal? O sonho dela, aos poucos, ela foi realizando, né? Fazer essa casa, que é do jeito dela, que ela quis. Ter o carro que ela quis. E agora esse sonho, né? Que infelizmente virou um pesadelo. Os parentes mais próximos também estão aqui. Como é que era a Natasha? Contem pra mim. A Natasha era uma pessoa super animada, extrovertida. O tempo todo ela estava puxando assunto, dando risada, brincando, né, Ju? Brincando com ela, não tinha tempo ruim, não. Você não via ela mal-humorada, assim, não. Até quando ela falava assim que, não tô muito bem hoje. Até o não muito bem dela era engraçado. Um jeito doce. Os detalhes vão aparecendo e o nome do Dr. Pietro logo vem à tona. Por que vocês acham que ela escolheu o Dr. Pietro? Porque eu acho que ele passou segurança para ela no sentido de falar o seguinte: vamos fazer no hospital aqui, 30 rápido, minutos. É prático, você vai ter um gasto menor, você já vai ser liberada no mesmo dia. O implante de silicone era o sonho de Natasha. Ela era muito vaidosa, ela queria fazer a cirurgia, ela sempre quis. Mas as informações sobre a cirurgia foram parcialmente escondidas da família. Por que ela não dizia onde seria e com quem seria? Por que ela omitia essa informação? Eu acho que justamente por medo, acho que da gente intervir, na decisão, ela estava tão feliz, tão empolgada para fazer. E quando a gente tá feliz com alguma coisa e outra pessoa, meio que joga um balde de água fria, é ruim a gente ouvir isso. Então eu acho que ela tinha esse receio. E mais um personagem surge nessa história. A quem a senhora responsabiliza pela morte da Natasha? O Pietro e o anestesista. Por quê? Porque por ele deixar ela sozinha, que ele deixou, né? Eu fiquei sabendo que ele deixou sozinho. Era manhã de 27 de fevereiro. E Natasha foi com sua própria moto a este hospital, a Santa Casa de Piracaia. Coincidentemente, o mesmo local onde ela nasceu.
A Natasha saiu de casa que hora naquele dia? 6h10 da manhã. 6h10 da manhã. O que ela disse para a senhora? Mãe, eu tô indo, tchau. Só isso. E a senhora sabia para onde ela estava indo? Sabia. O que a senhora sabia? Sabia que ela ia fazer a cirurgia. Com a autorização da direção do hospital e devidamente paramentado, tenho acesso ao centro cirúrgico onde a operação de Natasha foi feita sob o comando do Dr. Pietro Petri. Os detalhes vão sendo desvendados com a minha entrada. A partir desse instante, estamos tendo acesso ao centro cirúrgico da Santa Casa de Piracaia. Aqui, na manhã de domingo, 27 de fevereiro, Natasha Lopes Silvério foi operada. Um procedimento estético, implante de silicone, que terminaria com sua morte 9 dias depois. Esse é o local onde a cirurgia foi realizada. Até que ponto havia aqui a estrutura necessária para possíveis imprevistos, para possíveis intercorrências? Até que ponto a vida de Natasha poderia ter sido salva? Até que ponto esse hospital foi escolhido devidamente como local dessa cirurgia estética? Essas são as perguntas. O passo a passo da internação de Natasha. Segundo as informações oficiais, a cirurgia começou às 8 horas e terminou às 8h30. Implante de silicone. Essa foto mostra Natasha já no centro cirúrgico na Santa Casa de Piracaia. Logo em seguida, Natasha é trazida para esse setor, ainda dentro do centro cirúrgico, o PO, pós-operatório. Ficou durante uns 40 minutos, até então ser levada nessa direção, por esses corredores, até um quarto, dentro da própria Santa Casa. Aquele domingo, a Natasha foi trazida para cá. E aqui, no setor de registros, nós encontramos informações importantes. Aqui está, na data da cirurgia, o nome dela, Natasha Lopes Silvério, cirurgia plástica, e aqui esse horário, 10h30, provavelmente o horário em que ela foi retirada aqui do hospital, transferida para um outro hospital, já quando o quadro era extremamente grave. Naquela manhã, ela ficou nesse quarto, onde nós estamos indo nesse momento. Esse é o quarto de Natasha Lopes. Ficou quarto número 6. Leito 6-1. Natasha ficou aqui. Pouco tempo depois da cirurgia, cerca de 50 minutos, ela começa a relatar fortes dores de cabeça. Não se sabe exatamente o tempo que levou para ela começar a se sentir mal ou para que os médicos e enfermeiros aqui da Santa Casa soubessem que ela estava se passando mal. Essa é a questão, porque aqui, dentro desse quarto, não havia acompanhante. Portanto, não dá para se precisar o tempo em que ela ficou aqui, nesse quarto, sem que médicos, sem que enfermeiros ou que ninguém soubesse que a Natasha estava passando mal. Estava se sentindo muito mal. Um mal-estar que a levaria à morte. O que se sabe é que às 10h30, como consta naquele relatório, ela deixou o hospital, mas aí já não havia muito a se fazer. Às 10h30, ela é levada para o hospital de Bragança Paulista. Uma vida se perdeu. Também na Santa Casa, encontro com a enfermeira do médico, que pediu para não ser identificada. Ela foi testemunha de todo o procedimento. E como eu trabalho com ele já há 15 anos, eu fui mais de apoio mesmo, porque eu já tinha passado do meu horário de trabalho. Mas a senhora estava dentro do centro cirúrgico? Sim, centro cirúrgico. Observando. E o que a senhora observou durante a cirurgia? Então, durante a cirurgia não teve nenhuma intercorrência. Na sua visão, na sua experiência, o que deu errado? Então, provavelmente uma hipóxia, né, que ela teve, né? Ali dentro, ela saiu do centro cirúrgico, foi pro quarto. Ela estava sem acompanhante. Por que ela estava sem acompanhante? Segundo ela, que ela tinha comentado, que ela não queria que ninguém soubesse, que ela queria fazer uma surpresa. E o médico aceitou isso? Não, mas o médico, ele... O médico sabia que ela estava sem acompanhante? Não, o acompanhante dela, ela até comentou que ela tinha vindo com o acompanhante, que o acompanhante estava aguardando aqui fora. Mas ele não entrou? Não, ele não entrou. Ou seja, não ficou com ela no quarto? Não, o correto é ficar no quarto. Todos os procedimentos que eu acompanhei ele,
o acompanhante fica no quarto. E ainda o assistente de acusação e advogado da família de Natasha. Esse é o local da cirurgia na manhã do dia 27 de fevereiro. O que o senhor sabe sobre a ordem dos acontecimentos? Uma das técnicas foi até o Dr. Pietro Petri, que ainda não havia saído, e disse a ele que Natasha reclamava que tinha fortes dores de cabeça. O Dr. Pietro Petri falou que aquilo era normal do procedimento cirúrgico. Ela retornou. Quando ela voltou na Natasha, Natasha ainda apresentando mais dores de cabeça, disse que estava com frio, já estava perdendo a temperatura corpórea. Foi colocado nela um cobertor. A técnica de enfermagem saiu, foi até a farmácia para anotar o que foi utilizado na cirurgia. Quando ela retornou, a Natasha já estava desfalecida, né? Ali desacordada, toda arroxeada, sem temperatura, sem pulso. O que o senhor fez quando o senhor percebeu que a situação dela era extremamente grave? Fiquei incrédulo e imediatamente passa pela cabeça da gente problemas com tromboembolismo, aparece no problema da gente alguma reação ao anestésico, alguma interação medicamentosa. Por minutos aparece isso. Afinal, o que matou Natasha? É o que nós queremos saber. O que chama sua atenção do que aconteceu aqui? Essa sucessão de erros, desde a entrada da Natasha até o resultado final, morte. Quando é que o senhor sentiu, quando é que o senhor percebeu que havia algo errado? Quando o anestesista deu a ordem para deixar Natasha no centro cirúrgico durante 1 hora. Descreva exatamente o que aconteceu. Quando acabou a cirurgia, Natasha conversou com todo mundo. Implante de silicone. Implante de silicone, onde foi o sucesso. Ela acordou, conversou, e quando você faz o implante de silicone, você tem que colocar, um documento que você tem que assinar. Mas um sucesso? Ela morreu, doutor. Mas eu estou falando antes da morte. Nossa, agora já 10 dias depois. Mas o sucesso tem que incluir a sobrevivência do paciente. Eu não estou falando do sucesso meu, o sucesso cirúrgico. Isso não houve intercorrência durante a cirurgia. Intercorrência. Ela acordou, ela conversou, ela assinou os documentos da prótese que foi colocada nela. Ela estava feliz, ela estava bem. Não houve sucesso na cirurgia. A cirurgia foi um fracasso. Quem tira a Natasha do centro cirúrgico e põe num quarto, não é o cirurgião que manda, é o anestesista. Procurado, o anestesista que participou da operação de Natasha, Marco Antônio Gomes, se manifestou através de seu advogado. O acompanhamento técnico profissional de um médico anestesista, conforme foi contratado, é durante o procedimento cirúrgico, e foi o que aconteceu. Concluída a cirurgia, ele fez o exame pós-cirurgia, reanimou a senhora Natasha, tendo ela tirado nota 10 nos quesitos de análise pós-cirúrgica, ele procedeu à alta médica anestésica e encaminhou, essa senhora foi encaminhada ao quarto para recuperação dentro do hospital. Isso é verdade, está nos autos do inquérito policial. Um inquérito de mais de 100 páginas. O laudo aponta que Natasha foi vítima de tromboembolismo pulmonar. Os pais da Natasha responsabilizam o Dr. Pietro Petri e o anestesista Marco Antônio Gomes, que participou na operação da Natasha pela morte da filha. O responsável é ele, não entendeu? Ele quem? Ele, o Dr. Pietro. Ele é o anestesista, ela precisava ter, né? O senhor responsabiliza o Dr. Pietro pela morte da sua filha? Responsabiliza. Eu também. A senhora também? Também. Ele e o anestesista dele. O que ele fez foi cruel. Ele fez a cirurgia da menina e ele saiu. Deixou a menina sozinha no quarto, fiquei sabendo. Por que não estava ali a mãe, ou o pai, ou uma prima, um ex-marido junto com ela? É o mínimo. Eu vou ficar cuidando de uma paciente, por mais que fosse minha amiga ou não, dentro de um quarto, por favor? Mas isso não exime necessariamente de culpa. Não. Mas, se alguém vai ser operado, Cabine, no mínimo, que tem 3 filhos, tem que contar para a mãe e para o pai que vai ser operada. Ou para o ex-marido, ou para alguém, para acompanhá-la até o hospital. O senhor se arrepende de não ter ficado no centro cirúrgico? Mas o que eu poderia fazer no centro cirúrgico? O senhor é um médico. Eu sou médico, mas não sou anestesista. Ela não foi atendida tardiamente? Eu não sou anestesista. Não se demorou para
a ver o atendimento Mas, da Cabrino, Natasha? ela saiu do centro cirúrgico com vida e bem, foi até o quarto. Mas a família afirma que o senhor abandonou a Natasha no centro cirúrgico. Eu não abandonei a Natasha no centro cirúrgico. Quem cuida dentro do centro cirúrgico, quando acaba a cirurgia, é o anestesista. O Dr. Pietro alega que foi um acidente, uma fatalidade. Sim, ele fala, né? Que ele não teve responsabilidade. Como é que vocês veem Não essa sei, explicação? eu não sei porque eu não conversei com ele. A senhora não aceita essa explicação dele? Não, eu não. Por quê? Não tem como aceitar, né? Por causa dele fazer o que fez, deixar sozinho no quarto. O cara que é responsável não ia deixar ela. Não ia deixar sozinho. Dr. Pietro Petri, olhando nos meus olhos. Sim, Cabrino. O senhor se sente responsável pela morte de Natasha Lopes Silvério? Hipótese alguma, que foi uma fatalidade, com certeza. É uma coisa até que, quando eu tirei a foto do seio dela, ela estava acordada, eu mostrei para o seio dela como ficou, ela queria saber como estava o seio dela, eu mostrei a foto para ela. Ela pegou a minha mão esquerda, deu um beijo na minha mão e falou: eu sempre soube que tinha que ser você. Essas foram as palavras da Natasha e caiu lágrimas do olho dela. Várias testemunhas foram ouvidas. Vamos ouvir todos os profissionais de saúde envolvidos, juntar documentos, imagens, o parecer do IML, do médico legista, para daí a gente analisar, né, a conduta de cada um. Né? Na lista está Marcos Tadeu Galotti, interventor municipal da Santa Casa de Piracaia. Ele declarou que o centro cirúrgico foi alugado por R$ 600, R$ 1.400 a menos do que o valor convencional, por se tratar de um procedimento simples. De acordo com o interventor, Natasha estava acompanhada do anestesista Marco Antônio Gomes e de 2 instrumentadoras que trabalham diretamente com o Dr. Pietro, além de 2 enfermeiras. Mas ele confirma que, após ter sido levada para o quarto, ninguém da equipe do Dr. Pietro estava no hospital. E uma funcionária percebeu que Natasha estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Qual é a sequência exata, doutor? No quarto, bom, Cabrino, vamos lá. Tiraram do centro cirúrgico, levaram, em 15 minutos depois que acabou a cirurgia, levaram para o centro cirúrgico, para o quarto. No quarto, Natasha ficou sozinha, sem nenhum aparelho ligado nela, absolutamente nada. No quarto, sozinha. Não foi um erro isso? Do hospital, não meu? É o hospital, a enfermagem? O hospital disse que a responsabilidade é do médico que opera. Não. A responsabilidade, você quando paga... É o que diz o hospital. Sim. Quando, e o senhor sabe muito bem, quando você opera no hospital, você tem todos os... o direito de cuidar do paciente é do hospital, e não do médico. Vão imediatamente embora. Não esperam a recuperação pós-anestésica. E o Dr. Pietro Petri foi num supermercado tomar café. Há imagens dele. Ainda saindo correndo do supermercado para voltar lá no hospital, porque a paciente havia sido entubada. Aí só então que ela foi entubada. E essa afirmação deles que o senhor foi visto no supermercado, como se nada tivesse acontecido logo depois disso, eles afirmam isso. Eu fui buscar o meu carimbo médico, porque eu operei, eu fazia 12 anos que não operava nesse hospital. Se os 4 enfermeiros da Santa Casa, dentro do centro cirúrgico, cuidaram dela, por que não cuidaram fora, senhor Cabrino? Lá no quarto? Os 4 enfermeiros da Santa Casa cuidaram da paciente dentro do centro cirúrgico, anotando todos os movimentos feitos por mim e pelo anestesista. E quando ela vai para o quarto, eles não cuidam mais dela? Por favor? Afinal, a Santa Casa tinha ou não condições para realizar atendimento de emergência em caso de algum tipo de imprevisto? Procuramos o interventor da Santa Casa. Sobre essa questão, o interventor esclareceu que o Centro Cirúrgico da Santa Casa de Piracaia é bem equipado e dentro das normas sanitárias vigentes, conforme alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária para cirurgias de até médio porte. Tanto que são feitas semanalmente várias cirurgias mais complexas do que a realizada na Natasha. Marcos Gomes,
diz que fica evidente que houve negligência do médico cirurgião e anestesista em largar a paciente sozinha no centro cirúrgico. Por que a Santa Casa permitiu que Natasha ficasse no quarto sem acompanhante? O interventor da Santa Casa informou que a paciente chegou ao hospital acompanhada por uma pessoa que, segundo informações, é o ex-marido. Ao se apresentar ao hospital, a paciente se recusou a fazer a internação, pois disse que a família não sabia do procedimento e ela disse aos familiares que iria apenas passar em consulta. Segundo ele, nesse caso, quem acompanha a paciente é a própria equipe médica até a alta. É fato que Natasha ficou sem acompanhante no quarto. A nota diz ainda que após a cirurgia, os 4 membros da equipe, o médico cirurgião, anestesista, instrumentadora e a enfermeira, foram embora, deixando a paciente sem nenhuma assistência no centro cirúrgico. O Dr. Pietro Petri atende pacientes tanto em Curitiba quanto no interior de São Paulo. A senhora se sente enganada pelo Dr. Pietro? Sim, eu me sinto muito enganada por ele. Por quê? Porque ele falou que ele era cirurgião plástico, ele falou que ele era a especialidade dele em cirurgias plásticas. No começo eu acreditei, mas o primeiro dia que eu entrei na sala, eu notei muita coisa diferente, que não era, que eu não estava no lugar adequado para uma cirurgia. Ele é uma pessoa que está enganando as pessoas. Ele é ele se diz cirurgião plástico, se intitula, sendo que ele não é. Ele é uma pessoa que trabalha de uma forma irresponsável. Eu não vendo sonhos, eu não vendo ilusões, eu não vendo você vai se transformar numa Marilyn Monroe. Cada paciente, às vezes, até não gosta de ouvir. E o senhor sabe quantas eu tenho, por exemplo, 10, 12 consultas, quinta e sexta-feira, das quais 6, em média, ou 5, eu não opero, porque não está indicada a nossa técnica, ou a paciente não está preparada psicologicamente. Mas o senhor atendia suas pacientes com atenção quando elas voltavam para reclamar dos seus procedimentos? Nós temos uma equipe que nós trabalhamos, as pacientes, elas vêm 1, 2, 3 vezes, depois não voltam mais. Né? Muitas pacientes, inclusive fora do Brasil e tal, todas mandam via vídeo como estão, como não estão, mas as pacientes eu atendo todas regularmente com muita calma. Justamente, Sr. Cabrini, porque as expectativas que elas criam dentro da cabeça de um corpo, antes da cirurgia, eu as explico. Isso é impossível. Eu acho que é uma pessoa ambiciosa, porque ele não pensa nas pessoas que vão lá, que eu acho que assim são muitas pacientes, uma entrando, outra saindo, então eu acho que ele não tem um respaldo nesse coisa de cuidado com as pacientes. Eu acho que ele pensa muito no dinheiro. Ele não é um cirurgião plástico, ele é um clínico geral. O senhor não se apresentava dessa forma, doutor? Não, jamais me apresentei como cirurgião plástico, e sim como cirurgia estética, mas jamais cirurgião plástico. O senhor é legalmente um cirurgião plástico? Legalmente eu não me considero um cirurgião plástico, eu nunca me dei como cirurgião plástico. Mas o senhor não se apresenta como tal? Não, de hipótese nenhuma. Eu me apresento como cirurgião estético. Né? Não é o que as suas pacientes afirmam? Mas eu tenho, veja bem, eu tenho talvez 8.000 cirurgias, 800 por ano, e eu não sei, 5 pode falar ao contrário, eu não... Mas essas pacientes se revelam escandalizadas por terem descoberto que o senhor não é um cirurgião plástico. Mas todas... Embora tenha se apresentado como tal. Eu não me apresento para elas como cirurgião plástico, em momento algum. O senhor se apresenta de que forma? Como médico, que faço uma técnica cirúrgica dentro da cirurgia estética, que é um dos pouquíssimos no Brasil, que é chamado liposcultura com anestesia local. Essa é 95%. Já fiz abdominoplastia, já fiz outras coisas, mas essas pacientes que eu faço nunca reclamaram de nada, só essas, algumas que reclamam que algum resultado não está bom para elas. Os relatos são parecidos. Eu tive uma lesão física, né? Quais as sequelas que a senhora tem? Eu tenho uma cicatriz de quase 10 centímetros no lado direito do meu corpo, que não estava nos meus planos, né? Porque quando você vai para uma cirurgia plástica, por mais simples que ela seja,
Você quer um resultado bom, não voltar ou ficar pior do que isso, né? Eu vejo que a senhora está muito emocionada. Por quê? É porque aciona um gatilho, né, de tudo que você passou e sentiu na pele, né? Emocionalmente também é difícil. Que erros o senhor admite que tenha cometido? Erros? Olha, Cabrini, eu faço 4 cirurgias por dia. Por semana dá umas 28 cirurgias. Acho que sempre tive sucessos com as minhas cirurgias porque sou muito criterioso em tudo. Às vezes você pega uma paciente e ela quer que ela chega com uma revista ao consultório ou ela chega ao consultório pensando que o cirurgião plástico é um deus e que vai transformá-la na imagem que ela gostaria de ter. Você admitiu uma imperícia? Sim, imperícia. E que era para eu fazer uma tatuagem no local, se eu não tivesse satisfeita com o resultado da cicatriz, né? Como é que a senhora recebeu essa sugestão? Foi um choque para mim, assim, porque, tipo, eu fui lá para ele me dar um amparo, para ele me dar para ver o que eu poderia fazer para diminuir aquilo que eu estava sentindo, que eu já não colocava biquíni, eu tinha vergonha do meu marido. E o que o médico explicou à senhora? Que eu era velha. É isso que ele olhou para minha cara e disse quando eu fui lá falar para ele que eu não estava satisfeita. Velha, não, eu nunca falaria isso para uma paciente. Jamais, Cabrini. São 5 pacientes que uma fala... O senhor nunca disse isso? Cabrini, eu nunca falei que uma paciente é velha, por mais que ela seja velha, porque primeiro que é deselegante, muito deselegante. Muito deselegante. O que eu disse foi, a senhora me procurou para operá-la quando eu tinha 55 anos. Hoje, a senhora tem 60. É evidente que você não diminuiu de idade. Claro. Sim, é isso que eu disse. E denota um desespero. Tinha a instrumentadora dele e mais uma outra que estava iniciando aquele dia. A instrumentadora dele, que é a esposa dele hoje em dia, estava ensinando a ela como fazer, como anestesiar. E aí eu achei estranho mais ainda e falei, mas ela tá fazendo primeiro, tá aprendendo a fazer comigo. Ela falou assim, não, ela já é enfermeira, pode ficar tranquila, Alessandra. Quem falou isso? A Gessiane, a esposa do Pietro. E ali eu fiquei tranquila, porque eu já estava metade anestesiada, então não tinha muito o que fazer. Tinha que ficar ali, eu olhei pro teto e falei, meu Deus. Segundo a denunciante, Gessiane de Souza Borges, a esposa do Dr. Pietro, é uma das mulheres que aparecem nesse vídeo aplicando anestesia em uma paciente. Questionada sobre o procedimento, Gessiane nos enviou um diploma onde consta a informação de que ela está habilitada a exercer a função de instrumentadora cirúrgica. Em nota, ela afirma que não aplica anestesias durante qualquer tipo de procedimento. Segundo o Conselho Federal de Medicina, apenas médicos anestesistas estão aptos a exercer essa atividade. Também eu fui anestesiada pelas auxiliares dele. Não teve um anestesista na sala, não teve um cardiologista. A sala era uma sala de curativo, não era uma sala especializada em cirurgia. Então, assim, eu já acho que já começou errado desde o começo, da escolha dele do hospital, né? Os profissionais que acompanham ele, que eu acho que teriam que ser enfermeiros, anestesistas. Se eu tivesse uma parada cardíaca, por exemplo, lá eles não iam ter como me reanimar, porque a sala não tinha nada de preparo. Dr. Petri, em algum momento o senhor mentiu para as suas pacientes? Jamais, né, Cabrini? A mentira, se eu mentisse, Cabrini, eu não teria tanta cirurgia nesses últimos 25 anos, que eu trabalho de segunda a sábado. Não existe mentira. E por que essas mulheres que se declaram suas vítimas dizem que o senhor mentiu? Eu procuro saber, porque em todas elas que eu sempre, nunca houve erro médico, senhor Cabrini. Erro médico são coisas graves que deformam o corpo de uma paciente, né? Senhor Cabrini, se ela opera comigo, perfeita, ficou feliz. Quantas cirurgias plásticas o senhor imagina que tenha feito até aqui? Na minha vida? Sim. 20 mil.
Alguns procedimentos em Curitiba teriam sido feitos no período em que o Dr. Pietro estava afastado das funções de médico na prefeitura de Piracaia. O que a senhora descobriu exatamente? Ele estava atestado psiquiátrico, O que diz esse atestado? que ele não poderia trabalhar, né? Que ele tinha que ficar afastado, que ele deveria estar em casa, se cuidando, não fazendo as cirurgias, não operando pacientes. Doutor, é verdade que o senhor não poderia estar operando em determinado período, exatamente pelo fato do senhor estar com um atestado médico, onde se indicava que o senhor estava passando por problemas psiquiátricos? Não. Seus pacientes dizem isso? Isso aí. O senhor sabe sobre isso? Não, mas eu acho que aí... O que o senhor sabe disso? Fala com o advogado, aí não tem sentido. Mas isso tem algum... Não tem nexo, né? O senhor tinha um atestado médico? Quando? Em algum momento o senhor enfrentou problemas psiquiátricos que o impedisse de operar, de não. fazer cirurgias? Não. Havia um atestado nesse sentido? Não me lembro. As pacientes que alegaram isso? Tem que ver os... O senhor tem conhecimento de algum atestado? Cabrini, eu sou concursado em Piracaia e trabalho uma vez por semana em Piracaia. O senhor enfrentou problemas psiquiátricos? Não, nunca, jamais. Tivemos acesso à relação de atestados que o Dr. Pietro apresentou à prefeitura. Entre março de 2018 a janeiro de 2021, foram 19 afastamentos. Segundo a prefeitura, ainda hoje ele permanece fora de suas funções. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida abordando a qualificação do Dr. Pietro Petri, que apresentou certificados que não são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Até já! Voltamos com o contato direto. Quando questionado sobre sua qualificação para fazer cirurgias plásticas, o Dr. Pietro Petri apresentou uma série de certificados da área. No entanto, nenhum deles é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a única entidade que representa essa área médica. Já o advogado de Petri diz que apenas pelo diploma em medicina o doutor já possui qualificação para os procedimentos. O Dr. Pietro Petri faz questão de me mostrar certificados e cursos que o qualificariam para os procedimentos cirúrgicos. Será que de fato qualificam? Aqui está então o nome dela. Esse é o certificado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aperfeiçoamento e especialização em cirurgia plástica. Do ano de 90. Esse documento é verdadeiro? É verdadeiro. Foi a sociedade que me deu. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas por que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que o senhor não é um cirurgião plástico? Porque foi em 95 quando nós acabamos, aí eles me deram esse título e eu fui para a Itália, fiquei 5, 6 anos na Itália para alguma técnica. Quando eu voltei, o meu nome não estava mais na sociedade. Perguntei por quê, eles me disseram que era por falta de pagamentos e que eu teria que fazer uma adequação para voltar à sociedade. Esse é o documento do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica, tá? Que é uma outra entidade, onde para você entrar nessa sociedade, você faz uma prova oral e é analisado o teu currículo. Eles analisaram que o meu diploma da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é verdadeiro e eu passei e pertenço a essa sociedade. Tivemos acesso a 3 diplomas. Um estágio em um hospital e 2 cursos realizados no Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica. Vamos atrás de respostas. Procuramos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo Luiz Humberto Garcia, esses documentos não são reconhecidos pela entidade, a única que o pode fazer. Doutor Luiz Humberto, quando se fala em cirurgia plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é a única entidade realmente representativa? Sim, é a única entidade oficial reconhecida pela Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. No país não existem outras entidades que sejam representativas? Não existe, Cabrini. O Dr. Pietro Petri é médico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Não, não é. Nós temos aqui em mãos cópias de 2 certificados que são sempre apresentados pelo Dr. Pietro Petri aos seus clientes e foram apresentados para nós também. O primeiro é do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica
E o segundo é da Sociedade Brasileira de Medicina, Cirurgia Plástica Estética. Qual a representatividade? Nula. Não tem qualquer representatividade. A única entidade que representa oficialmente a cirurgia plástica brasileira é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, reconhecida oficialmente pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina há cerca de mais ou menos 70 anos. Mas por que então as duas mais importantes instituições médicas do país não reconhecem que o senhor é um cirurgião plástico? Não, o senhor conversou com a sociedade? Com o Conselho Regional de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. As duas instituições afirmam que o senhor não é um cirurgião plástico. Então, mas o Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica é outra entidade, eu sou membro dele também. E por que essas duas primeiras instituições que eu citei não o reconhecem como tal? Não o reconhece, eu não sei por quê. Então, eu preciso perguntar por que eles me deram esse título. Até que ponto a habilitação do Dr. Petri de fazer essas cirurgias pode ser questionada? Eu tenho que explicar uma coisa e é muito importante. Apenas pelo fato dele ser médico, ele já pode realizar todas essas cirurgias. Não há nenhum impedimento. Mas não tem o aval dessas instituições? Não precisa, ele tem o aval do Conselho Regional de Medicina, sim. Isso vai ficar demonstrado? Isso já está demonstrado em todos os processos. Tanto que não existe nenhuma decisão judicial que impeça o Dr. Petri de exercer a medicina. Inclusive, todas as liminares foram negadas, dizendo que ele pode sim exercer a medicina e fazer cirurgias estéticas. Os problemas do médico Pietro Petri com a justiça já vêm de longa data. Em 2002, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação questionando o acúmulo de cargos. Na época, Pietro era vereador em Piracaia, médico na Santa Casa e médico concursado do Sistema Único de Saúde. Em 2011, ele acabou condenado por improbidade administrativa. O senhor tem ciência dessas condenações? As condenações são políticas. No passado, quando me meti com a política, infelizmente, não percebi que não é o meu caminho. Eu sempre queria o bem para uma cidade bem pequena que eu moro em Piracaia, bem pequeno, eu queria lutar pela cidade, mas infelizmente o sistema é podre e corrupto. 2 anos antes, Pietro recebeu uma condenação por falsidade ideológica. Segundo a Justiça, o médico tentou falsificar o prontuário de um paciente. Apuramos que atualmente há 13 processos no Tribunal de Justiça do Paraná e 13 denúncias no Conselho Regional de Medicina do mesmo estado, envolvendo o Dr. Pietro. O senhor teme ser condenado pelas acusações que fazem contra o senhor? A justiça, meus advogados verão isso. O senhor tem algum tipo de temor? Não tenho temor, porque eu tenho a consciência tranquila do que eu fiz nessas pacientes. Problemas dessas pacientes de Curitiba, que sempre os meus advogados até acham estranho, é sempre a mesma história, não muda nada. O senhor acha que existe algo por trás disso? Com certeza, Cabrini. Porque você não... seria exatamente? Meus advogados têm que responder, porque se eu responder, acho que eu ganho mais um processo. Levantamos ainda que outros 17 pacientes se sentem vítimas do Dr. Pietro, mas não pretendem entrar com uma ação, segundo eles, por medo de represália. O que mais abalou o senhor todas essas acusações, doutor? Interesses, Cabrini, de financeiros, porque não existe erro médico, Cabrini. É interesse, não, meu Deus, não tem uma coisa ali. Puxa vida, Pietro, tá torto aqui, tá errado aqui. O médico também pode sofrer outras sanções, já que também é denunciado por se apresentar como cirurgião plástico. É verdadeiro. Mas para que fique bem claro, doutor, o senhor tem especialização em cirurgia plástica? Eu fiz a residência em cirurgia plástica. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o que eles me deram não é válido. Mas eu faço há 30 anos a cirurgia estética. As pessoas que o acusam, doutor, afirmam que o senhor apresenta esse carimbo aqui. É correto isso? Esse carimbo foi retirado em 2018 e ficava só no hospital, quando o próprio CRM mandou retirar. A gente só usa o CRM, só o número do CRM. Esses atestados e receituários foram anexados aos processos. São documentos que mostram que o médico usava carimbos com a especialidade em cirurgia plástica, o que é ilegal do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
O fato do Dr. Pietro Petri ter usado esse carimbo onde consta a informação cirurgião plástico significa exatamente o quê? Significa uma infração, né? Ele está infringindo o Código de Ética Profissional. Ele não pode anunciar especialidade para a qual ele não tem o efetivo registro. Ele não pode definitivamente dizer que ele é, de fato, cirurgião plástico. Ele não pode anunciar isso, mesmo que seja num simples carimbo. O senhor reconhece que fazia algo indivíduo? Não é indivíduo, porque Como é que o senhor classifica? Cirurgia plástica poderia colocar, não poderia colocar cirurgião plástico. O senhor fazia isso? Não, não fazia isso. Quem é o Dr. Pietro para a senhora? O Dr. Pietro é um médico que ele acabou com o meu sonho. E hoje vocês querem respostas? Ah, com certeza. Sei. Ele vai ter que arder com as consequências aí. Que respostas vocês procuram? Se ele tiver errado, ele vai pagar, né? Vai ter que pagar pelo erro que ele fez. Mas ela vai estar sempre com vocês. Sempre. Muito obrigado pela entrevista. O contato direto de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.